Meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, a sua família, seus negócios, seu ministério, sua casa, por onde você andar, aonde você colocar a planta do seu pé. Que a bênção de Deus chegue com você e através de você. Eu sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E nós estamos gravando uma série que são os 5 tipos de pessoas que nós vamos encontrar dentro da igreja. Se você entrar aí no meu canal, você vai encontrar esses vídeos. Já falamos sobre os carnais. Foi o primeiro vídeo. O segundo vídeo a gente falou sobre fracos e fortes. Nós tivemos que fazer um vídeo só para falar dos dois, porque está muito atrelado. Nós falamos sobre os meninos na fé. São 5 tipos de pessoas. Carnais, fracos, fortes, meninos na fé. E agora a gente vai falar sobre o joio. O último tipo de pessoa que a gente encontra na igreja, não necessariamente nessa ordem, mas eu deixei o joio para o final. E a gente vai encerrar essa série hoje. Dá um like aí no vídeo, porque ajuda o vídeo a andar. A chegar a pessoas que não sabem que o canal existe, não sabem que eu existo e que nem eu sei que elas também existem. Então você me ajuda a evangelizar. Eu gravo o vídeo, você me ajuda a expandir o vídeo, a compartilhar o vídeo, fazer com que o vídeo chegue a mais pessoas que você vai enviar e terá galardão para mim que gravei, que estou pregando, que estou ensinando, e terá para você também que está enviando o vídeo, amém? Então olha só. Assista até o final, porque Deus fala no início, Deus fala no meio, mas Deus também pode deixar para falar com você no final do vídeo. Vamos lá. Quem é esse joio que é encontrado dentro das igrejas, não importa o continente onde essa igreja esteja, se numa ilha muito remota, onde estiver 2 ou 3 reunidos, um joio vai se fazer presente. Não importa a denominação, quem é o pastor dessa denominação, o joio vai estar lá. Então essa palavra do joio que Jesus contou e do trigo fala sobre a existência do mal no meio do bem. Jesus usa a figura da agricultura para fazer uma comparação. Há 2 tipos de sementes, a boa e a ruim. E o inimigo do agricultor, que é o diabo, Jesus disse que ele é o responsável em plantar o joio no meio da plantação de trigo. Vamos ler a parábola que está lá em Mateus capítulo 13, do 24 ao 30. E depois a resposta, a explicação da parábola que Jesus mesmo deu, porque os discípulos pediram em particular uma explicação, está em Mateus 13, do 36 ao 43. Então vamos lá, Mateus 13, 24 ao 30, Jesus disse assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita,
direi aos ceifeiros, aos colheitadores, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Mateus 36 ao 43, Jesus explica. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Jesus está dizendo que semeia boa semente sou eu. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Quando Jesus diz que o campo é o mundo, ele está querendo dizer que aonde o evangelho for pregado, aonde houver ajuntamento, congregação de pessoas reunidas para louvar ao Senhor, no mundo inteiro, o joio vai estar lá. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. A verdadeira igreja, aquela que vai ser arrebatada para o céu. São os filhos do reino, aqueles que procuraram viver uma vida de obediência à palavra, aqueles que procuraram ter um estilo de vida bíblico, cristão, discípulo de Cristo. E o joio, ele diz no 38 ainda, são os filhos do maligno, que o maligno semeou no meio dessa congregação. Então, o inimigo que o semeou, Jesus dá nome a ele, Jesus diz, é o diabo. A ceifa, ou seja, a colheita, é a consumação do século, no final. Quando tudo encerrar, e os colheitadores, os ceifeiros, são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, numa agricultura normal, aqui terrena, assim será na consumação do século. As pessoas que são joio também vão ser lançadas ao fogo para serem queimadas lá no inferno. Mandará o Filho do Homem, Jesus, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão, os que forem justificados pelo Senhor, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, olha só. Jesus explicou, né, que ele é o homem que plantou a boa semente de trigo. A boa semente de trigo representa os filhos do reino. E o joio representa os filhos do maligno plantados pelo diabo. Então a gente precisa ter consciência disso, que você vai encontrar na igreja pessoas que são verdadeiros filhos do diabo, que estão lá, não se convertem, atrapalham outros a se converterem, não gostam de Bíblia, não gostam de doutrina, não gostam de estudar, não gostam de ler. Estão presentes lá no culto e a motivação não é a motivação certa, correta, de louvar ao Senhor, de bendizer o seu nome, de dizer através dos louvores congregacionais juntos com outras pessoas
o quanto ama o Senhor, o quanto é agradecido por terem sido perdoados, por ter o nome escrito no livro da vida. O joio não pensa em nada disso, ele só está lá, e às vezes só para atrapalhar, e às vezes ele está lá apenas para confundir. Então, no final da colheita, quando na consumação de tudo que já está estabelecido na palavra de Deus, nós já sabemos o fim de todas as coisas. Então, no final disso, os anjos, que são esses ceifeiros, esses colheitadores, eles vão tirar do reino todo o joio. Todo ímpio que está lá disfarçado de trigo vai ser retirado. Aqueles que praticam o mal, ou seja, que pecam deliberadamente, continuam amando o pecado, não se arrependem, são motivos de tropeço. Os anjos vão tirar do meio da igreja, do meio da congregação, e vai lançá-los no inferno. Somente os anjos com seu olho clínico, queridos, podem fazer separação do trigo e do joio. Os dois se parecem muito e seria muito difícil para nós arrancar o joio sem arriscar arrancar o trigo também. Porque a gente não tem a visão espiritual que um anjo tem, que Jesus tem, e Jesus vai mandar os anjos fazer essa colheita, e com certeza, vamos dizer assim, os anjos já têm uma lista, esses aí recolhe e lança no inferno. No dia da colheita, quando os frutos já estão formados, né, as espigas do trigo, as espigas do joio, vai acabar essa semelhança entre essas duas plantas, entre esses dois tipos de pessoas. Porque as espigas são diferentes, ou seja, o fruto é diferente. E a Bíblia diz que nós somos conhecidos pelo fruto que produzimos. Então, o ceifeiro, os anjos, não cometem o erro de colher errado. Eu não posso dizer quem é joio, eu não posso dizer quem é trigo. Não dá para a olho nu identificar, só com a visão microscópica espiritual de um anjo, amando do Senhor, é que isso pode ser feito. Então, as raízes também, Jesus disse, porque estão crescendo junto, as raízes estão descendo e elas vão se entrelaçando. Isso quer dizer que há famílias na igreja que pode ter um joio no meio deles. E como as raízes estão entrelaçadas de pai e filho, filho e pai, mãe, irmãos e cunhado, e etc., está tudo entrelaçado, as raízes. Se você for tentar tirar o joio que você, pelos frutos dele, que ele está produzindo, sabe que isso é um joio, se você for tentar tirá-lo. A raiz entrelaçada, quando você tirá-lo, pode ser que você tire junto o trigo. O pai, a mãe, o irmão, o avô, a tia, o cunhado, a cunhada, não goste da atitude que você tomou. Ele sai, eu saio também. Veja que coisa melindrosa. É uma linha muito tênue, muito fina. O que é que Jesus disse? Esperar. Então, como em uma lavoura, que enquanto as plantas crescem, ervas daninhas também crescem junto, e apenas no final a lavoura é submetida a uma rigorosa limpeza, assim será com a igreja. Essa limpeza vai ser feita no final do crescimento da lavoura. No final, nos últimos dias da igreja na terra. O joio, queridos, ele tem toxinas venenosas que causam graves problemas à saúde se ele for consumido. O joio, ele é o mal no meio do bem. É a semente ruim, danosa, que foi plantada lá para
para causar problemas à semente boa. Aí você pode se perguntar assim, então o que fazer? Preciso ter paciência quando você for lidar com o joio. A ordem é deixar o joio crescer no meio do trigo. No entanto, o pecado não pode ser tolerado no meio da igreja. O pecado tem que ser repreendido, tem que ser chamado a atenção. Tem que se dizer para quem pecou, você pecou. E precisa confessar que pecou, aceitar que pecou. E aí eu, como pastor, vou te disciplinar. Como? Te afastando da comunhão? Não. Isso não é disciplina. Te humilhando diante da igreja? Também não. Disciplina é fazer você reconhecer que errou, reconhecer seu erro, pedir perdão ao corpo que você está inserido, e eu, como pastor, vou convocar a igreja para juntos, como um corpo, reconduzir você ao caminho. Isso é disciplinar. Reconduzir outra vez. A ordem é deixar crescer no meio do trigo. Mas não podemos tolerar o pecado, ele tem que ser combatido. Então Satanás coloca pessoas que se misturam com os verdadeiros crentes e vive um falso evangelho que se parece com o verdadeiro. É mais ou menos assim, da porta para dentro da igreja ele é um. Da porta para fora da igreja ele é outra pessoa. Porque da porta para fora nós somos os adoradores, adoramos a Deus da porta para fora, quando estamos sozinhos, no mundão, comprando, vendendo, indo, voltando, dirigindo no trânsito, atendendo pessoas. No nosso dia a dia eu tenho que ter um estilo de vida cristão, e é com esse estilo de vida que eu adoro ao meu Deus em qualquer lugar que eu esteja. Da porta para dentro da igreja, eu não adoro, eu louvo. Da porta para fora, eu adoro pelo que ele é. Da porta para dentro, eu louvo ao nome dele, eu engrandeço ao nome dele. Eu glorifico ao nome dele pelo que ele faz. Então o culto é ingratidão também pelo que ele é, mas mais pelo que ele faz. Obrigado, é uma forma de agradecer. Então, quando o camarada cruza o batente da porta da igreja e entra, ele se torna um ator. O joio se torna um ator. Ele vive uma pessoa que ele não é. Ele vive uma pessoa que ele deveria viver da porta para fora. Já o trigo não. O trigo procura viver lá fora e depois, como consequência, ele vive dentro da igreja. Ele é a mesma pessoa. Muito antigo isso que eu vou dizer aqui agora. Li isso há muitos anos, 61 anos dentro de igreja. Alguém contou uma vez, ou eu li em algum lugar, não lembro, que uma criança terminou o culto e puxou no paletó do pastor, e o pastor, diga. E ela disse, deixa a gente morar na igreja. Deixa eu morar na igreja? Qual o motivo? Ela disse, porque aqui na igreja papai é tão legal, papai é tão bonzinho. Então, no dia do juízo, tudo aquilo que afronta e transgride a lei de Deus será removido. A verdadeira igreja, trigo, estará com aquele que a plantou. Lembra quando Jesus disse ali na parábola, explicando? O trigo vai ser colhido e colocado nos celeiros, ou seja, a verdadeira igreja, que é o trigo, vai ser recolhido para o céu, para onde aquele que a plantou está.
e ela estará com ele para todo sempre. Então, queridos, o joio cresce junto no mesmo terreno. Presta atenção. O joio cresce dentro da igreja, no convívio com os irmãos, na congregação. É o mesmo terreno, ele está lá crescendo junto. Crescendo quer dizer, os dias vão passando. Ele recebe os mesmos nutrientes, joio e trigo. O salvo e o perdido, a boa semente e a má semente, recebe os mesmos nutrientes, os mesmos adubos da palavra de Deus. Eles bebem da mesma fonte de água. Os mesmos adubos. Eles são regados pela mesma água. Porém, o joio está carregado de morte. O fruto dele tem toxinas, causa mortes. E o trigo, vida. Não quero que você esqueça nunca mais disso. O joio e o trigo estão lá. Está sendo pregado o evangelho, está chegando aos ouvidos dele. Ele está escutando, mas ele não ouve. Ele está olhando, mas ele não vê. Por que ele não ouve? Porque o Senhor disse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando o Espírito Santo fala, é necessário estar com o ouvido espiritual, aguçado, para não só escutar, mas ouvir. Ouvir quer dizer guardar, sentir desejo de colocar em prática logo em seguida, porque sabe que é a verdade. Por que é que o joio não vê, apenas olha? Porque Jesus disse, eu aconselho que de mim compres colírio para teus olhos, a fim de que você veja e não só olhe. Então só vai ver a grandeza de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus. Sentir Deus. Quem colocou colírios espirituais nos seus olhos? O joio está lá. Nutrientes, adubo, plantado no mesmo solo. Mas ele está produzindo um fruto tóxico que causa morte. O joio não. O joio está recebendo mesma coisa que o joio. O trigo não. O trigo está recebendo, o trigo está recebendo a mesma coisa que o joio está recebendo. Mas a diferença é que ele está produzindo os seus frutos, vida. Vida. Amém? Aqui eu encerro essa série. Os 5 tipos de pessoas que encontramos nas igrejas. Esse é o 4º vídeo de uma série sobre este assunto. Obrigado por estar comigo. Compartilha. Dá um like. O teu like é muito importante. Às vezes a gente esquece, né? Eu também, às vezes, estou ouvindo um vídeo e esqueço de dar o like. Dá logo o like. Tuf. Eu garanto a você que o vídeo é bom. Não esqueça. Não deixe para dar no final, não, que a gente esquece. Dá logo. Abre o vídeo, já dá um like. Porque eu garanto que eu tenho me esmerado debaixo da graça de Deus para trazer um vídeo. Trazer vídeos que edifiquem. Primeiro a minha vida. Você não sabe... Você vai olhar aí nos meus vídeos, são poucas as visualizações. Eu não tenho problema com isso, porque quando eu estou aqui ensinando, pregando aqui nessa telinha, eu estou me edificando. E isso não tem preço. Amém? Compartilha. Em nome de Jesus, obrigado.